Muito bem, nós já falamos muitas coisas sobre este mandamento, não matarás. Nós já falamos sobre a pena capital, isso, a pena de morte. Vimos que lá no Antigo Testamento, na língua hebraica, melhor dizendo, essa palavra matar, ela tem alguns vocábulos que indicam matar, e cada um tem uma conotação diferente. Essa palavra, por exemplo, lá que está no mandamento, não matarás, é uma palavra dizendo hassad. Essa palavra indica assassinato. É diferente a palavra, por exemplo, quando alguém matava uma pessoa sem querer, um acidente. A palavra usada para matar nesse caso não era hassad. Hassad, portanto, é uma morte violenta, uma morte cruel, é algo planejado, é algo motivo de culpa mesmo, com culpa. Então é isto. Mas nós já tratamos algumas coisas sobre essa palavra, falamos sobre pena capital e entramos em suicídio, que também está envolvido aí. Nós já falamos muitas coisas sobre o suicídio. Na semana passada nós encerramos, falando acerca de uma situação. Isso para a gente analisar como que a Bíblia olha o suicídio, como que nós como cristãos podemos ver essa questão do suicídio. E nós encerramos na semana passada falando sobre uma situação histórica, se você ler a história da igreja você vai encontrar esses fatos, que nos tempos de guerra, já no período neotestamentário, nos tempos de guerra, às vezes as mulheres cristãs, aconteceu muitas situações dessas, de mulheres cristãs, quando os bárbaros invadiam os povoados, e era sempre algo cruel, e levavam como escravas, e abusavam dessas mulheres, colocavam elas em bordéis. Então muitas das mulheres cristãs se suicidavam para não passar por essa situação. Alguns pais da igreja, chamados pais da igreja, eles entendiam que essas mulheres não estavam ferindo qualquer coisa em relação ao mandamento, que era uma atitude de certa forma heróica, que era uma atitude de certa forma, era uma defesa para não viver alguns dramas. Então alguns defendiam essa postura dessas mulheres. Entre eles tem Crisóstomos, Atanásio, alguns pais da igreja, os que são bons leitores da história, conhecem esses nomes. Mas nem todos pensavam assim. Homens, por exemplo, como Agostinho, que também é alguém que faz parte um pouco mais depois desse período, ele já é por conta dos anos 350, 370 da era cristã, ele, por exemplo, já condena, porque ele entende que o mal não está no corpo, ou seja, essas mulheres, embora viesse todo esse drama, elas não estariam pecando contra Deus, embora isso maltratasse, lógico, a consciência, a mente, o emocional, mas ele entendia que o mal é o que estava no coração e não aquilo que o corpo pudesse vir a sofrer. Então ele não concordava com isso. Então as opiniões dos pais da igreja, daqueles homens, teólogos inclusive, se dividia quanto a essa questão do suicídio nesse caso. As igrejas evangélicas tradicionalmente condenam o suicídio, não aprovam de maneira alguma o suicídio, mas não tratam dessa mesma forma o suicida. Então condena o ato do suicídio, mas não entra no mérito condenatório do suicida. E algumas razões pelas quais elas não entram, elas condenam o suicídio. Por que condenam o suicídio? Eu sei que é muito fácil argumentar isso, mas alguns argumentos. Primeiro, o melhor para alguém nunca deve ser a destruição de si mesmo. Isso nunca é o melhor para ninguém. Por pior que esteja a situação, a igreja evangélica, por pior que seja o quadro de uma pessoa, a igreja entende que o suicídio, a autodestruição, não é, de maneira nenhuma, um caminho melhor diante de qualquer contexto. Segundo, à luz das Escrituras, devemos amar os outros como a nós mesmos. Ou seja, seria uma falta de amor
conosco e envolve esse mandamento do amor ao próximo, inclusive, mas nós estaremos demonstrando falta de amor conosco mesmo, alguém que porventura viesse a tirar a sua própria vida. Terceiro ponto, matar-se por pecado ou desespero evidencia a falta de fé no amor e no cuidado de Deus. Então, nenhum desespero, nenhum pecado justifica o suicídio. Nós falamos sobre alguns exemplos de suicídio na Bíblia. Aliás, os 6 suicídios que a Bíblia apresenta, nós falamos na semana passada. Quarto, não há qualquer fracasso, tristeza, revolta, frustração, perda que não possa ser suprida pela graça e poder de Deus. Então, nada justifica o suicídio. Nada pode ser encontrado para justificar, provar o suicídio. Contudo, há um ponto que nós vamos encerrar, que é o seguinte: finalmente, a salvação da alma, entretanto, é algo que está sob a autoridade e soberania de Deus. É muito comum, e isso era coisa antiga, há uma pessoa que se suicidou, automaticamente alguém menciona, foi para o inferno. Rapidamente alguém fala, isso foi para o inferno, tirou a própria vida. Nós não temos esse direito, nós não temos autoridade de julgar o suicida nesse ponto, né? Logo, podemos e devemos condenar o suicídio, lamentá-lo, mas não nos cabe julgar o suicida quanto à sua salvação. Isto é da economia exclusiva de Deus. Só Deus pode avaliar alguém que chegou a esse nível de desespero. Só o Senhor é capaz de conseguir avaliar isso. Tudo bem com respeito ao suicídio? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma observação? Não? Então vamos para um outro ponto que envolve esse mandamento: não matarás. A eutanásia. Pensa que é assim? Eu quero acabar porque eu quero entrar num outro assunto, mas ainda não. Só se eu pulasse por cima dessas coisas. Eutanásia. Hoje em dia, embora no nosso país não se fale tanto, mas já é uma discussão muito comum em muitos países. Isso tem entrado em muitos países como projeto de lei, como defendendo o direito à eutanásia. Seja por parte de um paciente, seja por parte dos familiares. Então, eutanásia. O que é eutanásia? Todos nós sabemos na prática o que é eutanásia. Mas eutanásia é uma palavra grega, eutanásia. Tanásia, thanatos, morte. Pessoa. Por exemplo, aqui não tem nenhuma Eunice, né? Eunice, esse aliás, o é boa, ou bom. O Eunice, boa pessoa. Essa ideia no grego, é essa a tradução. Eutanatos, boa morte. É daí que vem a eutanásia, né? Daí que vem a eutanásia. Então, chama-se, então alguns querem dar a isso a boa morte, né? Ou seja, significa a ação intencional que possibilite a morte de um moribundo, seja por método direto, indireto, ativo, passivo, omissivo ou permissivo. De alguma maneira, alguém que está num quadro de enfermidade, uma condição física já nas últimas, como nós dizemos, então seria o direito de se tirar a vida dessa pessoa, ou ela própria decidindo por isso, ou então alguém decidindo. Então, alguns definem a eutanásia como sendo a morte serena, tranquila, boa morte, é como alguns querem definir a eutanásia. Muitos humanistas modernos defendem a aplicação da eutanásia como sendo uma morte digna de um paciente terminal. Então eles defendem, quando eles vão defender a eutanásia, eles não entram no sentido da morte, entram no sentido da dignidade humana.
Eles começam a trabalhar por aí. Então, muitos países evoluídos, que falam tanto em dignidade, na pessoa ter seu respeito, então muitos desses lugares estão defendendo a eutanásia como alguma coisa a ser aplicada em contextos, né, particulares, em alguns contextos que eles entendem que isso deve ser aplicado. Então eles questionam, eles usam a seguinte questão: é justo prolongar a vida de um paciente terminal? Eles entendem que muitos tratamentos, na verdade, é um prolongamento de uma vida, mas de alguém que já não tem mais condições, já não tem mais ciência, alguém desse ponto. Então eles defendem, né, o humanismo, esse pessoal que defende essa ideia de eutanásia, perguntam, né, é justo prolongar a vida de um paciente terminal? E muitos, quando uma pessoa entra, e hoje em dia, antigamente não tinha tantos recursos, a pessoa morria talvez mais rápido, mas hoje se coloca numa máquina. E ali, por vezes, pode-se passar dias, semanas, meses, anos. Né? Dinheiro e etc. Então, aí é onde chega esse pensamento. É quando as pessoas, quando quem nunca avaliou, começa a avaliar. A questão da própria condição da pessoa, a questão dos recursos financeiros para se manter, às vezes, essa máquina, todo esse aparato funcionando. Aí surgem então essas situações: desliga o aparelho, não desliga o aparelho. Hoje em dia, no hospital, isso corre muito em determinadas situações. Vão desligar os aparelhos. Pronto, já fica Então, essa situação é uma situação que em alguns países estão lidando com a eutanásia. Por outro lado, pergunta-se: é lícito por meios indutores aniquilar uma vida que não vale a pena? A vida realmente está numa condição que alguém pode dizer, isso não vale a pena, mas é lícito tirar essa vida, ainda que não vale a pena, no pensamento de muitos, são aqueles que procuram contrariar a eutanásia. Teologicamente, se afirma, primeiro, que Deus é o autor da vida, logo a vida pertence a Deus. Mas parece que os homens, com a evolução da tecnologia, parece que em certa medida eles também dizem, não, mas nós temos agora o direito de prolongar ou reduzir. Então isso entra numa questão em debates tremendos, longos, entre aqueles que defendem tanto um ponto como o outro. Segundo, essa questão de chamar a eutanásia de boa morte é incoerente, porque a morte, na verdade, ela é inimiga do homem, ela entrou no mundo por causa do pecado. Então, ou seja, nenhuma morte é boa. Então, esse nome, eutanásia, que muitos falam, às vezes sem saber exatamente o significado, na verdade o próprio nome já contraria princípios que nós conhecemos na Bíblia. Tradicionalmente, a eutanásia é um crime contra a vontade de Deus expressa aqui nos mandamentos. Até os anos 50, a morte do homem era determinada pela parada cardíaca. Era isso que alguém dizia, morreu. Portanto, era algo irreversível. Com o avanço tecnológico, agora já tem, é uma morte clínica. Está respirando, mas houve uma morte clínica. Está respirando, mas é uma morte cerebral. Antigamente não tinha isso, morreu. Hoje em dia, então, quando se fala em morte clínica e morte cerebral, alguém pergunta então por que está mantendo ainda? Pode falar. Eu estou falando isso, me vem à cabeça na questão das políticas públicas, né? Em relação às pessoas
da idade, terceira idade, que eles estão nos hospitais. Que são as prioridades, né? Eu esqueci o nome agora. A pessoa que tem uma certa idade, que está passando por uma situação crítica, então eles mandam para casa, eles não querem se responsabilizar. É como, assim, no meu pensar, também desejando a morte para aquela pessoa, porque eles têm cuidado de mais novos e as crianças, né? Então, né? Sei. Porque tentando ter mais solução, então ele ia para casa. De certa forma, É uma forma de matar. eles estão aplicando essa ideia. Uma das coisas financeiras, você não brigar no hospital e querer ter cuidado, medicamento, os horários que a pessoa não tem as condições em casa, é uma forma de matar essas pessoas. Sim, o que a Beth está levantando aqui é o seguinte, que hoje em dia, né, embora a eutanásia não está em vigor, mas hoje em dia, num hospital, uma pessoa que tenha muita idade, que está ocupando algum espaço com tratamento, eles procuram logo mandar para casa e proporcionar esse recurso para alguém mais novo. Então, de certa forma, há uma seleção, né? Bom, ele já está, esse daqui já está no final da vida, então ele não deixa de ser uma eutanásia branca, sutil, silenciosa. Fala. Quando a Beth estava falando, né? A minha mãe, ela estava como se estivesse no corpo, lá na beneficência portuguesa, né? Lembra o pessoal lembra, né? E aí os médicos falaram, realmente não tem mais nada que a gente possa fazer, né? Então, leva para casa, nós levamos para casa, logo depois ela foi residencial, porque a gente não conseguia cuidar dela. Daí uma semana ela estava falando, andando, o pessoal ouviu isso, né? E ela está assim, ou seja, Deus está falando. E a pessoa tem que ir provavelmente, eles têm razão. Não tinha nada para fazer. Isso é tudo. É lógico, né? Quando cada situação é uma situação, né? Realmente, às vezes, eles chegaram no limite do que se podia fazer para uma pessoa que já tinha uma idade, que estava num quadro, mas nem sempre eles chegam no limite. Bem antes do limite, eles estão tentando se livrar. Mas a gente percebe que essa questão da eutanásia é algo que vai chegando. Países na Europa já estão discutindo, quase que aprovando esse tipo de situação, né? A eutanásia mesmo é dar uma injeção e dar um medicamento para a pessoa morrer, né? Agora, se a pessoa está numa situação totalmente com maquinário, desligar é o que tinha que acontecer, desliga. Se tiver que morrer, morre, se tiver que morrer, morre. Mas esse é um pensamento. Mas é aí que entra a polêmica. Você pode pensar isso com respeito a você, com respeito a alguém da família, mas tem outro que fala, não, eu prefiro que a pessoa fique aqui, eu tenho esperança, de vez em quando ela abre o olho, de vez em quando parece, sei lá, enfim. Entra a polêmica. Aqui no Brasil, não sei, mas nos Estados Unidos e alguns outros países, você quando entra no hospital, você tem um contrato. E você fala, se você não quer ser ressuscitado, algum problema, se você não quer que você não quer que mantenha numa máquina. Então, antes, às vezes, a pessoa com uma doença muito grave, ela pode falar, eu não quero que me ressuscite. Mas eu entendo, por isso que estou dizendo, alguns países já lidam com a fronteira da eutanásia. Então é isso que você está dizendo. Chegar lá, eu não quero ser ressuscitado. Tá bom, então assina lá. Agora, por outro lado, existe o outro. É por isso que essa é uma questão polêmica. Que às vezes quando tem alguém na família, numa determinada situação, é que começa a avaliar de repente algo semelhante. Mas é aquela situação. Por que o pessoal fala só contra a pena de morte? Porque vão começar a mandar matar e a eutanásia, se for aprovada.
Sem a aprovação dela, já tem gente sendo julgada porque andou aplicando isso a pacientes. Então, esse é um assunto daqueles de questão ética, polêmica. Quem vai julgar se é o momento de se aplicar a eutanásia a alguém? Quem vai julgar isso? Para muitos não precisa o paciente chegar num quadro. Tem muitos por aí que só do pai e da mãe está dando muito trabalho. É para falar, olha, é melhor. Mas é a tristeza que a gente está vivendo. Então, mas a eutanásia é algo que lida com isto, né? A eutanásia pode ser, né, falando ainda nesse sentido, né, a problemática da eutanásia, diz um autor, da eutanásia é levantada quando a única perspectiva do enfermo é a morte, quando os recursos se esgotam e o que resta é apenas ficar em agonia e dor. É aí que entra a família, que fala, é bom, vale a pena viver assim? Será que o que vale? Então começa a entrar o assunto em discussão, mas o assunto é polêmico. O nível, cada um vai ver o nível de situação que se aplica ou não aplica. E aí onde entra, quem vai julgar se a pessoa está numa condição de se aplicar eutanásia ou não? Então é um assunto difícil. Pois não. A eutanásia como por exemplo a não autorização para a transfusão de sangue. Dessa forma você está fazendo a eutanásia, mas está sendo baseada num ponto religioso. Como fazer isso? Não, a Bíblia não aprova. Nós não temos como aprovar ou dizer para alguém, está na hora dele morrer ou não. O problema é o seguinte, se todo mundo tivesse acesso, essa é uma questão até, né, política, se todo mundo tivesse acesso às máquinas que mantêm alguém vivo, porque tem muita gente que vai para uma máquina dessa e passa, mas tem muitos que morreram antes de chegar na máquina, porque não tinham recursos para chegar até ali. A questão é o seguinte, aí entra essa polêmica, mas e aí, vamos providenciar máquina para todo mundo? Ou é melhor não ter máquina e chegou... Gente, é aí que entra a briga. Deixa eu morrer. É aí que entra a briga. A gente fala, deixa morrer. Mas. Deixa eu morrer sossegado. Eu sei. Mas será que tem esse morrer sossegado? Eu não sei. É aí que entra, gente, a discussão. Por isso que essas questões éticas a gente não tem muito. Nós estamos trazendo o assunto porque não matarás está dentro dessa linha. Essa é uma discussão que nós não conseguimos sair daqui com uma definição. Mas vem situações na vida que a gente, às vezes, tem um querido, uma pessoa querida, numa condição de doença, de enfermidade, e a gente pensa, e aí? Aí quando a gente pensa nessas situações, a gente pensa em alguém que está lá, idoso, muito idoso na máquina. Mas não é idoso só que vai para a máquina lá, não. Para lá vai menino novo, vai criança, e aí aplica a eutanásia nele. Quando é um idoso, você pode pensar, mas já está idoso. Vai um jovem, um adolescente, um filho, aplica a eutanásia? Ou o princípio, não, aí o princípio, aí, como que é isso? As coisas... Então, mas é o que eu estou dizendo, um adolescente, um menino, será que a gente não vai pensar, poxa, mas vai que de repente, será que ele se tem a máquina para manter ele vivo, aí, será que Deus não vai fazer um milagre? O que a gente vai pensar? São situações, gente.
Mas é o que eu digo, aí é o meu filho, é o meu irmão novo, jovem que está ali. Eu vou pegar o mesmo princípio que quando eu penso, eu aplico uma pessoa, no meu conceito, uma pessoa que já viveu muito. E o adolescente, a criança que está ali. Aí a lei muda? Ou então a lei vai ser o seguinte: a partir de tal idade, se cair na máquina, corta. Como que vai fazer isso? Não, mas como é que vai fazer? Não dá para falar. Fala, Valéria. A pessoa pensa assim, está lá, dependendo de aparelho. A gente não deve esquecer que há uma vida. Se ela está com o aparelho ou não, a pessoa está viva. Eu dou um testemunho que quando eu estava no aparelho desintegrado dos médicos, ele ficou há 21 dias, né? Eu ouvia, alguns momentos, eu ouvi os médicos conversando. E depois que eu saí do coma, eu comentei com as meninas assim, eu ouvi os médicos falando, pessoas do lado chamam filho, né? E é uma história de verdade. 2 pacientes faleceram. Então, eu tenho a certeza que o que eu ouvia não era nada, era um fato. Então, assim, as pessoas assim, se alguém tiver alguém indo lá, eu penso que jamais a pessoa tem que falar, não pode desligar, porque os médicos não enganaram. Mas por Deus, eu vi isso como milagre. Então, a pessoa pode estar lá e virando para a parede, mas a pessoa está viva. É uma situação muito difícil, Às vezes, é por isso que eu digo, se um médico toma uma posição, olha, nós precisamos desligar, mais tempo vai acontecer isso, então, aí você, o médico tá conduzindo, o médico, ele é um estudioso, estudou a coisa, mas para a gente mesmo tomar uma posição, traz um peso muito grande. Fala, Valéria. Com certeza iam se multiplicar exemplos tanto de um lado como de outro. Então, por isso que eu digo, mas é um assunto que a gente precisa, né, ter algum princípio sobre isso. Muito bom, muito bem. A eutanásia pode ser ativa quando a medida é tomada por terceiros através de injeções, remédios aplicados ou com ou sem o consentimento do paciente. Então isso é uma eutanásia ativa. Você quer falar, Vanusa? Não, era essa definição. Eutanásia ativa é quando é aplicada, então, né, a medida é tomada por terceiros ou com ou sem o consentimento do paciente e assim provoca a morte. Pode ser passiva, quando ao invés da aplicação dos meios para causar a morte, a medida é tomada através de privação de remédios, alimentação, respiração artificial, ou seja, é aquele momento que chega, vamos desligar a máquina. A pessoa está ali respirando, mas já faz tempo, o quadro é difícil, o médico avalia a questão cerebral, a questão cardíaca, o que já foi afetado com a enfermidade, e ele ali é uma questão de que vai avaliar essa... E aí é muito mais tempo do que o médico, é muito mais tempo. Uma complicação lá, não me lembro do jeito que foi, uma cirurgia do cérebro, e ela teve morte cerebral. Ela ia ficar 10, 20 anos que fosse no hospital, ela não ia acordar, não estava, mas estava morta, ela era um corpo ali que estava respirando, por aparelho do coração batendo, desligou, acabou. E aí foi o que a família, nós vamos deixar essa moça viver aí, troco de quê? Ela não está mais viva, ela não vai voltar consciente, o cérebro dela acabou.
uma medida entre médicos, né? O médico orientando, dando aconselhamentos e tal, falando sobre a situação, e a família consciente ali. Estado de coma, porque o estado de coma, a pessoa tanto pode acordar como não pode realmente dali para frente morrer. Entendeu? Às vezes ela é desenganada pelos médicos, fala, ó, ela não vai voltar, aí uma hora a notícia vai ser que ela morreu. Entendeu? Mas também pode voltar, como outros casos também. Então, valendo outros também. Outros com anos, 10, 20 anos, já teve caso. Com 20 anos, coma, e ele acordou. Muito bem. O fato, gente, é que biblicamente não há apoio qualquer a esse tipo de situação de eutanásia. Não há nenhum apoio, né? É deixar morrer, Agora, sem dúvida que isso é algo para a gente considerar, porque às vezes não é a aplicação da eutanásia, mas o que a gente está fazendo pode ser algo bem equivalente à eutanásia. Aí entra a questão da consciência da família, a questão do que o médico está dizendo, uma avaliação de todos. Aí é uma coisa que entra, é muito na ética, é questão pessoal. Nós não encontramos na Bíblia uma determinação qualquer para aprovar a eutanásia, né? O que eu estava pensando aqui para a questão também, assim, uma vez eu lembro uma palestra quando fala o cérebro e o coração, que é um músculo e o cérebro que comanda todos os outros músculos, né? Então, assim, quem morre primeiro? Porque fala uma falência do cérebro, mas ele comanda os músculos, ele comanda o coração, né? O bombardeio do coração. Existe uma grande questão que o pastor falou, é amplo, muito amplo, e ele deixa de Muito bem, mas para facilitar, vamos então para o outro assunto, que é aborto. Não matarás. E o aborto? Só para curiosidade de vocês, o aborto é uma palavra de origem latina, né? A palavra oriri no latim significa levantar, nascer. Quando se coloca o prefixo ab, então aí já não é mais se pôr, é que nem o sol. Oriri, levantou o sol. Aboriri, sol se pôs. E assim é questão vai aí a questão do aborto, morrer, perecer. Vem essa ideia de abortar, fazer, né? A gente vê isso em filme de ação, né? Vamos abortar a missão. Para tudo, esquece, né? Parou aí. Muito bem. Estatisticamente, em 1987, a Organização Mundial da Saúde calcula que foram realizados no Brasil, em 87, 5 milhões de abortos. Isso em todos os sentidos. Esse aborto, aqui vem, essa pesquisa envolve toda a sorte de tipo, tanto o aborto no hospital, espontâneo, tudo. Foi esse número que eles registraram. Na Alemanha e na Suíça, órgãos de embriões abortados são comercializados clandestinamente e usados em experimentos clínicos. O Instituto de Pesquisa Gallup, ele concluiu que 58% dos brasileiros são favoráveis à liberação do aborto apenas em casos especiais, como, e eles mencionam aqui 4 casos nessa pesquisa. Primeiro é muito interessante: prejuízo à carreira da mãe.
É a pesquisa que conclui que a resposta dada chegou a esse nível. Segundo, quando houver possibilidade da criança nascer deficiente. Pesquisa. Terceiro, quando a gravidez for resultado de estupro. Quarto, por lei, quando a gravidez representar grave risco à vida da mulher. Então, desses 4, 2 pelo menos é considerado na lei. A Igreja Católica Romana, durante muito tempo, entendeu como sendo pecado até o controle de natalidade. Então, controlar, usar um preservativo, tomar pílula anticoncepcional era algo condenado pela Igreja Romana. O aborto em questão é aquele que é provocado, o qual é juridicamente ilegal. É diferente do aborto espontâneo, cuja causa é alheia à vontade da mulher. Isso também acontece, aí a gente sabe, os hospitais, situações, gravidez complicadas, muitas vezes acontece. O abortamento consiste na expulsão do feto antes que ele complete 6 meses de gestação. Quando passa disso, é chamado de parto prematuro, não é mais aborto. Ninguém aborta depois que a criança, lá o feto, a criança está com 6 meses, já não é mais aborto, né? Já não é mais um feto. Aí já é um parto prematuro. A maioria dos juristas, médicos, filósofos e teólogos se referem a 4 razões possíveis que poderiam justificar um aborto. Primeiro, indicação médica ou terapêutica. É muito rara, mas em geral ocorre quando, diante de uma situação extrema, os médicos têm de dar prioridade à mãe gestante ou ao feto. Então, há situações que os médicos concluem, olha, não tem como preservar a vida de ambos. Então, aí, essa maioria justifica o aborto. Né? Lembrando, acima de tudo, que as mãos de ambos a vida de ambos está nas mãos de Deus. Né? E quando se escolhe um, é uma coisa... terrível. Imagina que está na situação, ou a mãe, ou a mulher, ou a criança. Então, pastor, o senhor falando sobre a preservação da mãe e a questão da necessidade espontânea, eu passei por isso no Bruno. E o médico falou que eu poderia fazer, já que eu estava perdendo, uma formação de placenta, vazamento de placenta. Eu tive que parar tudo na vida. Parei mesmo, para ter o Bruno. E assim, a questão de aborto espontâneo e a pessoa que eu tinha problema de saúde também, chegou logo, fez a cirurgia. Mas eu passei por isso. E várias pessoas falam também, eu saí do hospital, eu fiquei internada, continuei internada e saí para só que na época eu não tinha exame, para saber se o feto estava vivo ou não. Eu passei por tudo isso. E daí? Nessa situação a gente ouve muitas opiniões, né? Adianta levar para frente a gravidez. Aí vem quando surgem situações é quando esses assuntos afloram, né? Então, uma das situações seria essa. Uma segunda é indicação ética, criminológica e jurídica. A questão é se a mãe deve ser forçada a dar à luz a uma criança concebida por estupro. Então, o que fazer? Pois é, né? Aí entra aquela questão ética, aí começa a briga, né? Por quê? Foi uma gravidez forçada, alguns vão alegar, mas eu não é, né? A situação, o drama que, enfim, gente, é uma situação que, se a gente for discutir aqui, nós vamos longe nesse assunto, né? Existem testemunhos de pessoas que deixaram a criança vir e depois dão testemunho de que aquilo que era um drama, né, uma incógnita naquele momento, depois se tornou uma bênção. Então nós encontramos respostas de todo tipo,
Mas é uma questão, por isso que é uma questão ética. De repente, a pessoa envolvida que tem mais, entende que não, vou deixar vir nascer a criança. Então é uma coisa, então não, mas eu tenho direito de tirar, não tenho direito de tirar, entra numa briga tremenda isso. Mas juridicamente, mesmo aqui no Brasil, há uma lei que permite que a mulher que passa por um estupro, ela possa fazer o aborto. Agora, essa situação, a gente tem que levar em conta que esse contexto acontecia antigamente. Antigamente não existia, hoje em dia tem pílulas do dia seguinte que chamam, que resolve. A pessoa passou por uma situação dessa, no dia seguinte ela toma um remédio, então não há pelo menos essa parte do drama de repente, anos passados, algumas décadas atrás, uma situação como essa, quando a pessoa ficava naquela incógnita, quando percebia a gravidez, e agora? Era um drama em toda a família, a pessoa, o que fazer? Então, são situações difíceis, né, que hoje em dia, a pessoa toma uma pílula no dia seguinte, não sente um drama de uma gravidez, até porque, de repente nem aconteceu, enfim. Mas muita gente viveu esse drama no passado, porque quando se viu, não era época acho que nem essa, onde há tantos recursos nesse sentido, e quando se deu conta estava grávida, e aí, como lidar com a situação? Então, questões que não são fáceis. Um terceiro ponto, a indicação eugênica ou genética. Ocorre quando se sabe que o nenê vai nascer deformado, retardado ou algo semelhante. Então, às vezes médicos até recomendam, conhecemos situações, nós conhecemos, que o médico disse para a pessoa, olha, nesse caso, o que você deve fazer é isso. E a pessoa insistiu, nasceu a criança, foi a bênção, e enfim, mas são situações. Quando a pessoa está naquele momento que ela toma conhecimento de uma situação dessa, e agora? Um médico que tem o conhecimento fala, olha, vai ser sofrimento para a criança, para você esse nascimento. E aí? Então, são situações que todos estão sujeitos a passar por um quadro desse. Um quarto ponto muito complicado, eu creio também, mas está lá na situação, indicação social. Acontece quando a mãe reconhece não possuir condições sociais para educar e alimentar seu nenê. Ou então, digamos, uma mãe, aconteceu de ser mãe, mas talvez algum abuso aí, e a criança e a mãe não tem consciência, a mãe não, por uma questão de saúde, não tem a mente ajuizada, e aí, como que faz? Os que trabalham com pessoas de rua, com os drogados, com essas coisas, encontram inúmeras jovens ou mulheres já sem condição social alguma de criar, de cuidar dela, e vai ter uma criança. E aí alguns defendem, e aí? Será que seria justificável uma questão, aplicar essa questão do aborto? Muito bem. De um modo geral, um autor diz lá, admite-se que as situações extremas e difíceis, portanto, de se estabelecer uma doutrina para decidir a questão sem cair num falso moralismo. Esse é um perigo. Às vezes, em nome de uma moral, rejeita.
Eu, às vezes, está usando uma moral que não justifica para, às vezes, querer explicar um aborto, alguma coisa desse tipo. Então, isso também acontece por vezes. As Escrituras não somente se manifestam contra o aborto, como em determinadas situações era requerida uma indenização no caso de um aborto acidental. Lá em Êxodo, vamos ver, Êxodo 21, 22. Está aí um pouco mais à frente do nosso texto aí dos mandamentos, 21, 22. Aqui está dizendo aqui numa questão de um acidente, mas é incrível, né? O que a lei previa, mas está aí. Então vamos lá, pode ler. Homens intrigarem, inferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhes determinarem. Muito bem. Então, ou seja, essa questão do aborto era uma questão considerada e tinha uma pena para esse tipo de coisa, para esse tipo de situação. Lógico que aborto nesse contexto longe do que a gente vê hoje como aborto, né? Muita gente no passado passou por essas situações. Às vezes, antes de conhecer o Evangelho, muita gente pode ter entrado em situações. Antigamente era muito, infelizmente, era muito comum moças que às vezes ficavam grávidas antes de um casamento apelar para esse tipo de coisa. Muitas ficaram machucadas, assim, traumatizadas, carregaram sentimentos de culpas, porque no passado acabaram se sujeitando por vergonha, por razão A ou B, a esse tipo de situação. Coisas que precisam se sentir perdoadas, precisam se sentir tratadas por Deus, sob a misericórdia de Deus, mas esse tipo de atitude sempre deixa marcas terríveis. Então, sabemos também que, pelas Escrituras, que o feto é uma vida, possui espírito. É o caso de João Batista. Já estava com 6 meses quando foi a Maria, visitar Isabel, e o menino, a criança, o bebê, o neném, o feto, sei lá, João Batista, se estremeceu de alegria no ventre de Isabel em relação a Jesus. Jesus também vivia essa experiência no ventre. Davi já dizia, que ele nasceu em iniquidade, em pecado concebeu sua mãe, ou seja, já havia um ser ali vivo. Então a Bíblia fala com tranquilidade a respeito dessa questão de que o feto é uma vida. Lá o salmista diz: os teus olhos, lá no Salmo 139, me conheceram, me viram, a substância ainda informe, era uma vida que estava ali. Os teólogos discutem a questão do espírito da pessoa. Como é que é isso? Alguns discutem que esse momento, ou do nascimento, ou durante a gestação, é o momento em que Deus, Deus, o Criador, dá esse espírito à pessoa. Então, às vezes, eu falei para saber como provar que realmente estava, que eu queria fazer uma coletagem pela vida que estava tendo. E aí, quando nós fomos fazer, estava o coraçãozinho batendo. Então, não era mais cristãos ainda, estava o coraçãozinho batendo. Então, vamos orar e buscar. Quando eu bati, nessa entrega, é um momento que é decisivo. Alguns decidem como você, não. Outros já, o médico falou que pode ser um problema, já decide. Então, são situações.
né? Coisas que a gente está, todos estão sujeitos a isso. Então, nosso Código Penal, para encerrar, nosso Código Penal, o artigo 128, o autor coloca lá, não pune 2 tipos de aborto. Primeiro, o terapêutico, que visa salvar a vida da gestante. Então, ou seja, eles entendem, né? Eles entendem que quando há um risco entre a mãe e o bebê e o feto, no caso a mãe e o feto, que então se preserve a vida da mãe. E também no caso de estupro, também esse artigo também defende o direito da grávida de fazer o aborto. Finalmente, a verdade é que o aborto é uma cirurgia traumática. Muitas mulheres tomadas pela consciência carregam a vida toda sentimento de culpa. Mesmo quando o aborto realizado poderia ter alguma justificativa, a pessoa precisa estar bem preparada, com a consciência para enfrentar esse tipo de situação. Mas é importante a gente sempre lembrar que Cristo, né, é o que perdoa, é o que purifica de todo o pecado, é o que para muitas que passaram por isso, ao crer se tornaram nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então é isso que precisa se apropriar alguém que porventura, né, em algum tempo tenha passado por situações como essas, às vezes sem um conhecimento claro do que estava acontecendo. Finalmente, sempre é necessário bom senso, sabedoria, agir com consciência numa situação que envolve uma decisão quanto a um assunto desse. Então, muitas vezes é o pai e a mãe que vão decidir, ou então é a mulher, dependendo da situação, é ela que está com a decisão, ou então aí entra os médicos ou médico para estar junto e orientar, enfim. Mas são situações como essas que envolvem essa palavra não matarás. Muita coisa. Teria mais outros pontos que não, mais simples talvez, mas preferimos abordar esses daqui. Tá bom? Semana que vem nós continuamos. Eu queria fazer uma sugestão para o Moacir que está aí. Moacir, estimula, avisa para a classe, os casais. É para todo mundo, é para solteiro, viúvo, adolescente, para todo mundo. Mas também para casais. Nós vamos tratar sobre o 7º mandamento: não adulterarás. E seria muito bom, todos os casais, depende de qualquer coisa. Se você é viúvo, você tem pessoas para conversar. Se você é solteiro, precisa ouvir desde agora. Então, a gente vai tratar um assunto que é de suma importância para todos nós. Tá bom? Semana que vem, se Deus quiser.